Vida após morte existe? Paraíso pós-morte existe? Eu creio. No Evangelho de João, capítulo número 14, diz assim: credes em Deus, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. No versículo número 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai nessas moradias a não ser por mim. Então eu creio no paraíso celestial. Eu creio numa vida após morte. Eu creio porque essa é uma formação que veio desde o ventre da minha mãe. Como cristão é de crer, porque seria inútil se eu não cresce nisso. Porque nós vivemos num mundo, num planeta, numa terra a qual foi criada por Deus nesse universo, que existe uma correria, existe tronos, existe reis, existe rainhas, existe disputas, existe conquistas, existem posições, existem lutas, existem enfermidades, existem alegrias passageiras, existem muitas vaidades. E aqui nós vivemos, nós batalhamos, nós prosseguimos, nós seguimos, mas seria injustiça da minha parte não crer na vida após morte, não crer nessas moradas, a qual o próprio Jesus disse no Evangelho de João: credes em Deus, na casa de meu Pai há muitas moradas que já estão preparadas. Senão eu diria: eu vou preparar essas moradas e buscarei aqueles que creem. Não, na casa de meu Pai já tem muitas moradas preparadas. Como disse o apóstolo Paulo, né? Que o sábio arquiteto, ou seja, moradas celestiais, moradas no céu. Porque nessa vida é uma vida de labuta, é uma vida de muitas lutas, é uma vida de processo, é uma vida de dor, uma vida de morte, é uma vida de enfermidade, é uma vida de alegria, uma vida de casamento, há uma vida de festa, há uma vida de sucesso, há uma vida de perda, há uma vida, é uma concorrência, e às vezes uma concorrência a maioria das vezes desleais, né? De posições desleais, de perseguições em todas as áreas, no cristianismo, em todas as sociedades, no ramos da sociedade a qual eu falo. E a minha parte voltada é mais para o lado cristão, então todas as minhas reflexões, eu não vou falar de uma parte filosófica, mas eu vou falar de uma parte cristã, porque eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia, né? E respeito todos os outros que creem de outras maneiras, de formas diferentes. Mas eu creio porque há um cansaço da alma, há um cansaço da vida, há uma perseguição, há uma concorrência, há uma corrida, como disse o apóstolo, que nós corremos, que nós prosseguimos, e muitas das vezes choramos, perdemos pessoas no caminho, na jornada. Aqui é o mundo de guerra, é o mundo de disputa, porque o ser humano, a humanidade, vai se transformando a cada dia. Então a pergunta é: você crê na vida após morte? Eu creio na vida após morte. Você crê no paraíso? Eu creio nessas moradas. Eu creio aonde será paz, aonde a enfermidade não habita, aonde a dor não habita, aonde a perseguição não habita, aonde a inveja não habita, aonde não habita coisas terrenas, coisas humanas. Então eu creio na vida após morte. Jesus dizendo ali em João, Evangelho de João, né? Não se turbe o vosso coração, ou seja, não se entristeça, não se magoe, não fique triste, não fique chateado por algumas questões, algumas posições que você passa, porque credes em Deus, ou seja, credes no Pai, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, senão teria dito, eu vou preparar morada. Não, as moradas já estão preparadas, e eu creio nisso, e isso me faz a prosseguir, isso me faz olhar para a enfermidade e chorar, muitas das vezes ceder, mas
saber que existe uma vida após essa parte terrena. Lá não vai haver essa discórdia, lá não vai haver posições, lá não vai haver tronos diferenciados, não. Lá nós vamos estar num lugar de mansidão, um lugar de sossego, um lugar onde a vaidade não se assenta. Então eu creio nisso. Por isso que Jesus disse, não se turbe, ou seja, não se entristeça. Não se preocupe hoje por você não ter conseguido, não se preocupe por você não ter alcançado, não se preocupe por você não ser perfeito, não se preocupe com essas coisas. Se preocupe que a vida após essa nossa matéria, existe um lugar de descanso, né? Nós acreditamos, e eu acredito, ou seja, eu estou dizendo de mim, e eu acredito que é uma vida após a morte. Nós fomos criados, eu fui criado, nós como cristão, fomos criados num país cristão, fomos criados olhando para o céu, falando de Deus, crendo nas coisas celestiais. E depois, lendo a Bíblia, eu me deparo com vários versículos que os profetas e os reis buscavam, que era a paz celestial. E quando nós olhamos na Bíblia, todas as personagens bíblicas passaram por tribulações, passaram por lutas, passaram por perseguições, mas eles almejavam algo que estava distante. Não é algo material, não é algo que você precisa ceder a alguma coisa, você precisa desfazer de alguma coisa para conquistar, né? Não é algo meritório, se você tem capacidade, não. Lá é para todos. E eu creio que o Criador que criou toda esse universo, criou toda essa riqueza, ele que vivemos nessa riqueza desse universo, eu creio que existe uma vida após a morte. Eu creio, porque Jesus disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus já tem preparado essas moradas para aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que acreditam. Tem muitas moradas preparadas, e eu creio nisso, eu creio. Por isso eu parei aqui para refletir nesse momento que eu estou aqui, refletir com vocês e dizer que existe uma vida que nós vamos descansar, né? Talvez para muitos que não acreditam, seja uma balela, seja uma fantasia, uma utopia, não, mas eu creio, o Jordão crê, né? O Jordão crê, e crê como? Através da Bíblia, porque mesmo quando criança, mesmo quando não tinha a ciência das coisas, eu já olhava para o céu e sabia que tinha algo maior, porque não pode ser que num país igual o nosso, num planeta Terra igual o nosso, rico em tudo, né? Riquíssimo, alguns passam necessidades, alguns passam humilhação, alguns passam perseguição, alguns têm mais, outros têm menos, uma disputa, uma guerra. Eu não acredito que num país, ou seja, que existe tantas coisas, faltam tanto paz, falta tanto amor e há tanta guerra no meio dos homens. Então eu acredito que após nós deitarmos esse corpo voltar à terra, a qual veio da terra, eu acredito que nós vamos ter um momento de descanso, de refrigério, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. É isso que me faz criar forças aonde eu não tenho. É isso que me faz acreditar, é isso que me faz prosseguir, é isso que me faz avançar
mesmo nas dificuldades, mesmo às vezes quando a gente passa por algumas humilhações, mesmo quando a gente passa por algumas privacidades, que a gente passa por dificuldades, eu não digo só tanto na vida material, mas às vezes dificuldade na vida espiritual, né? Dificuldade nas vidas de relacionamento, dificuldades de saber o que vai acontecer, né? E eu me lembro agora, vai me trazendo a lembrança naquela casa que a gente falava como era cortiço, naquelas casas de olarias todas emendadas. E eu me lembro agora, eu adolescente, com meus 12, 13 anos de idade, e numa tarde chuvosa, e ali sem pai, só com a mãe, né, com os meus irmãos, e mais moços, né, e olhando para aquela dificuldade, olhando para minha mãe, que era um quarto, que dormia todos num quarto só, e eu tinha uma janela de madeira ali, olhando para o lado assim, numa montanha assim, que eu estou vendo agora, uma montanha igual aquela ali, tá vendo? Olhando assim para uma montanha que tinha assim do lado da janela, e chorando naquela chuva, e comecei a soluçar, não chorar. E a minha mãe, preocupada, e perguntou o que estava acontecendo, se eu estava doente, mas logo ela percebeu que era um soluço, não era de dor, né? Não era de, talvez, de alguma enfermidade ou de alguma necessidade, mas era um choro de indagações ou de perguntas, né? E aí isso me guardou, marcou bastante, né? E agora eu vejo que isso era a minha alma sedenta por algo maior, né? E hoje, com a minha idade, eu acredito que a minha mãe, acredito que os meus irmãos, acredito que a humanidade, aqueles que buscam, aqueles que partiram, existe um lugar preparado. Existe um lugar de descanso para aqueles que acreditam em Deus, né? Aqueles que buscam, aqueles que acreditam em algo, né? Aqueles que passam se indagando, questionando certas situações, né? Porque nós vamos no hospital e eu sempre comento, e as pessoas que me conhecem sabem, eu sempre visitei muitos hospitais, né? Eu fiz muitas visitas em hospitais, fiz muito acompanhamento nos hospitais para levar uma palavra, levar uma unção, levar uma oração, uma mensagem, levar uma palavra de ânimo, e de repente a gente se vê do lado oposto daquilo ali, e a gente vê as enfermidades, você olha, né? Vai em lares que você olha, e às vezes muitos lares que eu entrava, muitos quartos de hospitais que eu entrava, eu passava e via aquelas pessoas naqueles hospitais que eu ia, era muito frequente isso, e eu via aquelas pessoas e minha alma doía, né? E a gente pergunta às vezes aonde está Deus, né? A gente às vezes pode questionar onde que está Deus nisso aí, né? Porque esse mundo, essa terra, aonde a enfermidade, aonde o dinheiro não chega, aonde o poder, a autoridade não chega, né? E aí eu me indagava bastante, mas eu me peguei agora refletindo, e lembrei agora, né? Saí de casa lembrando, e lendo esse versículo eu lembrei Jesus falando, olha, não se entristeça, não se magoe, ou seja, não se preocupe, na casa de meu pai tem muitas moradas, ou seja, Deus já tem preparado muitas moradas. Credes em Deus, ou seja, crê, então crê, não sei, o espírita crê, o candomblecista crê, um bandista crê, o homem crê, nós precisamos crer que existe algo maravilhoso, que existe algo após a nossa passagem aqui, né? Existe algo para a nossa vida, e eu acredito nisso. Então, se você me pergunta, você acredita na vida após morte? Eu acredito na vida após morte. Você acredita no lugar de refrigério? Eu acredito no lugar de refrigério, porque lugar de aflição e de dor, lugar de dúvida, lugar de enfermidades, nós já estamos aqui, né? Já vivemos isso aqui, ou seja,
vivemos a cada segundo com sofrimento. Às vezes não é sofrimento na sua carne, mas sofrimento na carne do seu irmão. Então nós convivemos com isso. Então eu acredito que logo, ou seja, nós vamos sendo cadastrados nessa habitação de Deus. Um abraço a todos e fique com o Senhor. Eu acredito. Se você não acredita, eu respeito. Mas mesmo que você não acredita, tem algo grande e maravilhoso para que nós possamos descobrir e acreditar. Tá bom? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus, que na casa do Senhor há muitas moradas. E no versículo 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega lá a não ser por esse corretor chamado Jesus. Um abraço, fique com Deus.